Boa noite a todos. Queridos, vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, estudar hoje um trecho aqui do Sermão do Monte. Vamos a partir do verso 7, queridos. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém, queridos? Só até aqui. Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez podermos estar na Tua presença e nos deliciarmos com os Teus ensinos, com a verdade, sabendo que o Senhor nos ama, cuida de nós e se importa conosco. Então fala ao nosso coração, no profundo das nossas almas, e nos ensina mais e mais o Teu Evangelho, quem Tu és, que nos sintamos cada vez mais acolhidos pelo Senhor e pelo Teu amor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, queria perguntar, qual é a reação de vocês diante desse trecho que nós lemos, queridos? Ele diz que Ele é o nosso Pai, que Ele, quando nós pedimos, Ele quer nos atender com o melhor e jamais nos dando algo ruim. Nos diz que nós podemos nos achegar a esse Deus infinito e encontrar abrigo. A reação que você tem diante desse texto poderia ser medo, queridos? Não, né? Parece que não tem nada a ver com o caráter de Deus que Jesus nos ensina, esse caráter de paz. Agora, quero trazer aqui um termo que é muito utilizado nas Escrituras. A Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, como a Bíblia incansavelmente nos conclama a sermos pessoas mais sábias, com o nosso viver, com os nossos relacionamentos, com a nossa vida em geral, é claro que isso é algo que nós devemos buscar. Se para você iniciar o processo de ser uma pessoa sábia, precisamos ter o temor do Senhor, então é claro que esse é um passo fundamental. Mas o que é esse temor do Senhor? Eu quero trazer isso, queridos, porque muitas pessoas tratam o temor do Senhor como se fosse o pavor do Senhor. Tem pessoas que realmente têm um pavor em relação a Deus. No seu viver diário, tem medo que Deus vai punir, que Deus vai castigar, que a qualquer momento Deus vai te pegar e fazer da sua vida uma desgraça. Isso se chama o pavor do Senhor. Mas temor do Senhor nada tem a ver com isso. Nós vamos explorar isso. Primeiro, antes de falar do temor do Senhor, eu quero primeiro falar do que é temor. O que é essa palavra temor, por enquanto? De certa forma, a palavra temor, é óbvio, vem da palavra medo. Vem do verbo temer. O substantivo de temer é temor. Então, em que esse temor, esse medo, entre aspas, vou entrar um pouco mais à frente sobre isso, no que esse temor nos dá sabedoria? Como é que, tendo um certo medo, isso vai te fazer uma pessoa mais sábia? Ora, uma pessoa que tem um medo, em relação a determinada situação, o que ela vai fazer, se ela tem um medo? Ela vai se precaver. Ela vai se tornar uma pessoa prudente, porque ela tem medo do que vai acontecer naquela situação. Então, ela se torna prudente, ela dá um passo atrás, espera aí, deixa eu analisar isso aqui direito, deixa eu pesar aqui os prós e os contras, deixa eu analisar a situação para ver se é assim mesmo, se eu posso prosseguir, ou se eu devo recuar, enfim, o que eu devo fazer. É esse medo que faz a pessoa refletir na situação. Então, o que é ser prudente? Que o temor gera essa prudência. O prudente, ele pensa antes de fazer, pensa antes de falar, analisando as possíveis consequências. Ela sabe que se fizer algo errado, isso vai gerar problemas, vai gerar dores, vai gerar males, seja para ele próprio, seja para a pessoa que estiver ao redor dela. Então, porque essa pessoa tem essa consciência que o erro vai trazer dor, vai trazer consequências, ela para, ela analisa, ela pensa, ela avalia bem antes de fazer. Porque depois que é feito, o que vai ter que fazer vai ser corrigir, vai ser buscar arrependimento, buscar perdão.
Agora, a pessoa que tem temor, não, eu não vou falar isso aqui, porque se eu falar isso, vão ser dias de sofrimento para o outro e dias de sofrimento para mim. Então, ela para e pensa. O temor, então, é isso, é você parar para pensar naquilo que você vai fazer. Então, tem tudo a ver com prevenção, com precaução, você ter consciência das consequências, consciência do perigo, é você tomar cuidado com a direção que você está tomando para a sua vida, que pode levar você a ter um futuro muito ruim. É evitar riscos também, especialmente os desnecessários, porque muitas vezes nós nos colocamos em situações de risco, de perigo, e depois que a gente sofre as consequências, a gente vem culpar a Deus ou ao outro, né? Poucos têm essa sabedoria de, pelo menos, pensar que foi ela mesma que causou aquilo. E uma expressão que eu gosto para esse temor do Senhor é dar razão a Deus. Dar razão a Deus, porque você vê que a sabedoria dele em relação a essa situação realmente fazia sentido. Então, o temor é você tomar cuidado na direção que você vai tomar. E é claro que isso, como o livro de Provérbios nos diz, isso nos capacita a ter muita sabedoria. Porque você não faz de forma impensada. Você para, reflete, analisa. É você refletindo naquela situação que você vai descobrindo coisas, vai aprendendo sem precisar sofrer e vai crescendo em maturidade para lidar com essa e outras situações. Então, quem faz de forma impensada, sem temor, é aquela pessoa destrambelhada, né? Não, eu vou fazer, pronto, acabou, ninguém interfira, é isso que eu quero fazer e pronto. A pessoa não reflete. E aí se torna aquela pessoa que chamamos de inconsequente ou de irresponsável, porque ela sai fazendo e vai gerando dor para todo lado. Bom, falamos de temor. E temor do Senhor? Se o temor é parar e pensar, refletir, temor do Senhor é parar e pensar, analisando aquela situação de acordo com os ensinamentos, com a sabedoria, com os princípios do Evangelho, querendo entender qual o pensamento de Deus em relação àquilo, aquela situação, aquela dificuldade que você está tendo. Você, antes de falar, você pensa, isso é de acordo com o Evangelho? Isso é uma palavra temperada com sal, como o Evangelho nos ensina a falar? Isso vai edificar a pessoa? Então, é você dar razão a Deus. Você pensar, não, eu não sou mais sábio que Deus, que é algo óbvio, então eu vou seguir o caminho que Ele me aponta, eu vou procurar falar as palavras que Ele me ensina. A coisa mais óbvia do mundo é reconhecer que Deus é mais sábio que nós. Mas na prática, poucos pensam nisso. Elas simplesmente vão lá e fazem. Simplesmente vão lá e começam a construir o seu futuro de forma destrambelhada, sem pensar se isso estaria de acordo ou não com os ensinos de Jesus. E, claro, isso lá na frente trará suas consequências. Então, o temor do Senhor é colocar Deus e os princípios dele como um norte para a sua vida. Como uma bússola, como uma direção. Olha, o seu GPS. Um avião vai de um lugar para outro, está aqui o nosso irmão André, e tem ali as coordenadas, tem ali o GPS, tem a bússola, tem vários instrumentos. O principal instrumento para você viver a sua vida é olhando para os ensinamentos de Cristo. Esse é o temor do Senhor. E veja, você recebe aqui, em aproximadamente 1000 páginas, uma quantidade de informação riquíssima que pode te poupar de uma montanha de sofrimentos desnecessários. Porque está aqui, está te dizendo, esse não é um caminho de vida, é um caminho de morte. Esse outro aqui é um caminho de vida. E veja, é uma quantidade de aprendizado que para você aprender por si próprio, levariam anos. Você teria que passar por muitas perdas, teria que sofrer demais, e quando você chegasse lá aos 80 anos, aí você saberia talvez 5% do que está aqui. Então, você receber de Deus uma sabedoria eterna e tão rica é algo impagável, é algo maravilhoso demais. Então, esse é o primeiro ponto, queridos. Quando você lê as Escrituras, ou vem a um culto, buscando sabedoria, buscando aprender de Deus, veja só, não é você que faz um favor a Deus. É você que está recebendo um favor de Deus em te ensinar um pouco mais. A gente precisa inverter um pouco aqui as coisas, né? Não, eu vou ao culto porque Deus precisa que eu esteja lá.
Não, é você que precisa. A palavra de Deus ele escreveu para nós, como um presente gratuito, para nos ensinar caminhos de vida e para que evitemos os caminhos de morte. Deus está pensando, queridos, sempre na nossa segurança. Por exemplo, o que Deus fala? Olha, não adulteres. Por quê? Ora, ele sabe que isso vai te escravizar, vai magoar profundamente seu cônjuge, vai trazer percalços enormes para a sua família, talvez destruir sua família. Você pode perder respeito na sua palavra, prejudica a sua autoridade de pai ou de mãe com os filhos, pode surgir um filho inesperado com outra pessoa, enfim. A quantidade de tragédias que podem ocorrer dali, queridos, é imensa. E isso em cada ensinamento que ele nos dá. Por isso que Jesus nos diz, olha, se coloque no lugar do outro, é a regra de ouro. Se coloque no lugar do outro. Você gostaria que o outro fizesse isso com você? Não. Então não faça com ele. Então veja, os ensinamentos de Deus, que não são coisas arbitrárias, não são frutos de um capricho. Não, Deus quer se mostrar o mandão, quer ser aquele que detém a autoridade absoluta e ele sai dando ordens só por capricho. Não. Ele faz isso porque sabe das consequências que o temor pode te ajudar a evitar. Então, ele te previne, nós lemos aqui o texto, falando que Deus é um pai 1 bilhão de vezes melhor do que o melhor pai na terra. Jesus ainda fala, vocês são pais, mas vocês são maus. Vocês são tolos, vocês são irascíveis, vocês não sabem quase nada da vida, vocês têm suas picuinhas, têm as suas maldades, suas chateações, às vezes você não tem paciência com o filho, mas ainda assim você sabe dar bons ensinamentos, ou tenta. E você ainda assim, se seu filho te pede uma pedra, você dá um pão. E se ele te pede um peixe, você não vai dar uma cobra para ele. Então, apesar de vocês serem maus, vocês sabem ser pais pelo menos razoáveis. E agora, quanto mais o Pai, o vosso Pai que está nos céus. Então, ele quer te prevenir de dores como qualquer pai ou mãe deve fazer. Qual pai, sabendo a quantidade de tragédias com uma determinada direção pode lhe causar, não vai te alertar. Ele tem que fazer isso. É claro que a Bíblia não lista todas as consequências de cada mal, cada decisão ruim. Porque ela já tem 1000 páginas, se fosse listar. Ora, sigam esse caminho, porque senão vai ocorrer isso e aquilo. A Bíblia ia ter 100.000 páginas, né, queridos? Então ele parte da sua fé, da sua confiança, de você dar razão a ele, mesmo que você não consiga conceber todas as consequências. Se ele está te falando tal coisa, é para o seu bem e o bem do próximo. Veja, o objetivo de Deus não é te culpar, não é te recriminar, não é te coibir, não é te tolher. O que ele quer fazer, queridos, é te salvar de muita dor, de te libertar de muita escravidão. As pessoas acham hoje, porque a tecnologia avançou tanto, né? Nossa, a tecnologia avançou tanto, então talvez a gente deva evoluir em relação aos princípios, os ensinamentos do Evangelho. Estão ultrapassados, estão retrógrados, né? Vamos inovar, vamos provocar avanços. Só que esses avanços que estão sendo propostos aí na mídia, etc., não são avanços, são retrocessos. Se for analisar a história humana, lá no Império Romano, tinha tudo isso que as pessoas propõem aí como avanço. Mas do Império Romano surgiu Cristo, os apóstolos, a pregação do Evangelho, e abandonaram aqueles procedimentos que geravam um caos social, que gerava famílias adoecidas, que transformava a multidão de pessoas sempre em pessoas problemáticas, infelizes, com as consequências as mais diversas, que hoje as pessoas, na sua ignorância, não imaginam. Mas já estamos caminhando nessa direção. A gente vê, em estatísticas que às vezes eles não divulgam, o tamanho da tragédia que está acontecendo. É muito sofrimento, é muita dissolução de lar. Que, claro, um lugar aqui ou ali acontece, mas não nas proporções que a gente tem visto, porque isso tem se tornado quase um modo de vida nas pessoas, né? Acho que aqui no DF, a última estatística que eu vi é 60% dos casamentos terminam em até 2 a 5 anos. 60%. Uma coisa que poderia ser espaçada, uma coisa menos frequente, mas já virou a maioria. Então, para que casar, né, se for dessa forma? Então, você vê, esses avanços, entre aspas, estão sendo retrocessos para antes de Cristo. Estamos caindo num caos
Estamos sendo libertos, entre aspas, só para a desgraça. Então veja só, você ir de um extremo para o outro, ou seja, da religiosidade que te tolhe totalmente, que transforma qualquer alegria humana em algo pecaminoso, e muitos pulam para o outro extremo. Vamos fazer qualquer coisa que der na cabeça. E claro, isso vai gerando muito sofrimento. Hoje as pessoas não têm mais tolerância, não têm mais paciência. Os movimentos ideológicos, seja de esquerda, seja de direita, seja do que for, as pessoas estão entrando de cabeça de uma forma perigosa, um querendo matar o outro querendo matar um. As pessoas têm abandonado a prática do perdão, têm se perdido sexualmente, não têm mais respeito com os outros. Enfim, a quantidade de miséria que está por aí, sexos casuais por todo lado, pornografia, prostituição, adultério, tudo isso deixando a sociedade doente e deformada. Porque pegaram ensinos de vida, simplesmente colocaram um rótulo de ultrapassado e estão sendo destruídos por dentro e socialmente. Né? Então, queridos, quando eu falo contra a religiosidade, essa aqui é a 5ª mensagem sobre esse tema, eu tenho até tentado mudar de assunto, mas Deus sempre me puxa, quer sempre falar mais uma coisinha. Então, eu sigo a orientação dele. Então, quando eu falo contra a religiosidade, aquela forma totalmente repressora, rígida, ultra esmagadora da alma e da alegria humana, não é para relativizar o pecado. O pecado continua tão ruim e tão destrutivo como sempre foi. E talvez até mais, né? Porque agora tem mídia para divulgar, né? Tem propagandas de todo tipo de vida disforme, né? Tem novelas, etc. Então isso se espalha como fogo no mato seco. Né? Só que o caminho não é nem a religiosidade recriminadora, doente, nem o pecado. Nada disso é bom. O que a gente tem que ficar é com o ensino do Evangelho. O pecado destrói, o Evangelho liberta. Então não vamos brincar com fogo, queridos. Vamos aprender com o nosso Pai, porque o que Ele nos dá é pão, o que Ele nos dá é peixe, o que Ele nos dá é o ensino que pode transformar a nossa vida completamente. Então, quando as pessoas geralmente tratam o pecado, isso também é uma doença da religiosidade, trata o pecado no nível vertical. Pequei, fiz algo mal, então eu traí a Deus, fui infiel a Deus. Certo? De certa forma, isso, claro que é verdade. Só que nós temos que lembrar, queridos, que o Evangelho é uma relação vertical, nós com Deus, mas também é uma relação horizontal, nós com as pessoas ao nosso redor. Você até, inclusive, faz a simbologia da cruz, né? Vertical, ame a Deus, e horizontal, ame ao próximo. Então, o Evangelho nunca é uma coisa nem outra. São as duas coisas. Você honrar a Deus e você honrar ao seu próximo. Então, veja só. Quando você pecar, lembre-se de Deus, com certeza. Mas também pense no outro e pense em você. Porque o que Deus fala conosco e proíbe determinado comportamento ou atitude, porque Ele sabe que vai ferir a você. Sabe que vai ferir o outro. Então, Deus, nesse momento, Ele está sendo não o seu inimigo, mas o seu amigo. Ele quer proteger você e quer proteger o outro. Por exemplo, o exemplo que eu citei, o adultério. Ele fere a Deus em quê? A honra de Deus? Assim, o nome de Deus não vai ser prejudicado em nada. Você, é claro, está cometendo um pecado contra a santidade dele. Mas, que principalmente a pessoa ferida são os outros. E a você mesmo que pode sofrer consequências terríveis disso. Então Deus, Ele está preocupado em te poupar, em te guardar, em te salvar. Veja só, muitas pessoas continuam com aquela visão do Éden, que eu aprendi isso e hoje eu vejo quão horrível é. Por exemplo, Deus disse a Adão e Eva, se vocês comerem desse fruto, o ensino, o mandamento de Deus era esse, se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. E como as pessoas interpretam isso? Elas mudam radicalmente essa frase. Elas interpretam como Deus tivesse dito, se vocês comerem desse fruto, eu vou lhes matar. É isso que está escrito? Não. O que ele está dizendo é, se vocês comerem, vocês vão morrer. E por que vão morrer? Primeiro, porque eles estão decidindo deliberadamente se afastar de Deus, se afastar dos mandamentos e dos ensinos de Deus. E Deus sabia que se eles se afastassem, eles se corromperiam. Começariam um a matar o outro, um explorar o outro, um escravizar o outro, um destruir o outro. Isso ele sabia que ia ocorrer. Por isso ele falou, se vocês comerem, se vocês decidirem se afastar daquilo que eu lhes ensino, vocês vão morrer, se corrompendo
E, em segundo ponto, claro, se afastando da fonte da vida. Deus é a fonte de toda a vida. Se você se afasta da fonte da vida, a tendência é você morrer. É como uma TV ligada na tomada. Se você vai afastando a tomada, uma hora sai e aí a pessoa morre. Ele é a fonte de toda a vida. Então, quando você reconhece e entende que Deus, quando Ele ensina alguma coisa, é para te poupar, para te guardar, você para de olhar Deus, por exemplo, como um estraga-prazer, como uma pessoa chata, né, um policial nervoso, alguém que coloca leis arbitrárias só para testar a nossa obediência, só para nos incomodar e ver se a gente vai seguir a Ele mesmo com esse incômodo. Não tem nada a ver com o papel de pai, né, querido? Como Jesus disse, nós que somos maus, como pais, não ficamos colocando opressão ou mandamentos esdrúxulos para os nossos filhos, nosso pai também não faz isso. Veja só, a pessoa não entendeu o evangelho enquanto ela disser: que pena, que chato Deus ter ensinado isso. Deus ensinou isso, poxa, que coisa chata, né? Mas agora eu vou ter que seguir, fazer o quê? Ele, azar o meu, ele mandou, eu vou ter que seguir. Vai ser um prejuízo, vai ser um desperdício, né? Eu vou perder muito na vida, mas se Deus me falou isso, eu vou ter que seguir por obediência. A pessoa que fala isso não entendeu o evangelho, não entendeu. Ah, que pena que Deus ensinou isso, agora eu vou prejudicar a minha vida com isso. Não, a pessoa que entende, ela vai ler o ensino e falar: glórias a Deus. Vai responder com gratidão, porque sabe que Deus está te ensinando aquilo para te salvar, para o seu bem, para a nossa proteção. Eu acho que, sinceramente, quando Deus diz, né, devemos amar o próximo como nós mesmos, devemos amar a Ele mais do que todas as coisas, por que Ele não pediu para nós amarmos a Ele, mas sem esse adjetivo, né, sem essa conclusão, acima de todas as coisas? Eu acho que até isso tem a sua relação com Deus, mas também tem a relação com a nossa proteção. Porque se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós colocaremos outra coisa como a primeira nas nossas vidas. E qualquer coisa é falível, é temporária, pode nos abandonar, pode nos enganar. Então, qualquer coisa que você transforma como um ídolo na sua vida pode gerar uma decepção imensa. Então, até nisso eu vejo a proteção de Deus. Coloque toda a sua esperança, todo o seu amor maior, todo o motor da sua vida em mim, que aí você vai estar seguro. Porque eu sou fiel, porque eu não minto, porque eu sou teu pai, porque eu te amo. E eu nunca vou te enganar. Então, até nesse ensino, Deus está pensando em nós. Então, no nosso texto de Mateus 7, e isso é chamado na teologia de ipsissima vox, quando Jesus nos ensina que Deus é o nosso Pai, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso. Isso na teologia é chamado de ipsissima vox de Jesus. Ou seja, um termo que quem criou no mundo inteiro foi Jesus. Que tem vários ensinos de Jesus que você encontra numa religião ou em outra, etc. Mas essa é uma voz, um termo que foi o próprio Jesus que criou, nos ensinando a chamar Ele de Pai. Então, esse foi um dos principais ensinos de Jesus, nós tratarmos Deus como um Pai. Não como um policial nervoso, não como um juiz pronto para acabar com a sua vida, nada disso. Ele é Pai. Então, quando um pai ensina ao filho: não põe o dedo na tomada, a criança pode pensar: poxa, que pai chato, que pai ruim, por que eu não posso experimentar isso na vida? Eu quero fazer. Quem é ele para me tolher? Quem é ele para dizer o que eu devo ou não fazer? Ele é ridículo, ele é chato, ele me importuna. Eu quero liberdade desse pai, que só está aqui para me incomodar, que não quer deixar eu viver minha vida. Esse pai me persegue, esse pai é mandão. E o pai continua dizendo: meu filho, não ponha o dedo na tomada. A nossa reação diante de um ensino desse, em vez de pensar que o pai é chato, isso é comum em crianças pequenas, mas nós, como adultos, fazemos isso com o pai. Deveríamos agradecer: pai, poxa, obrigado por você ter me ensinado isso, porque eu não sabia que dava choque, eu não sabia que traria consequências e talvez até me mataria. Então, nosso Deus, em cada ensino, em cada mandamento, o que Ele está dizendo para nós é: não ponha o dedo na tomada. Ah, é porque Deus vai me punir se eu colocar o dedo na tomada? É por isso que um pai corrige o filho quando o filho põe o dedo na tomada? Quando o filho faz algo prejudicial a ele mesmo? É para isso que o pai corrige? Não. O pai corrige, o pai ensina
Porque sabe que se o filho não aprender aquilo, isso pode gerar morte, pode gerar feridas, pode gerar dores que vão durar, cicatrizes que vão durar muito tempo. Então, Deus, quando Ele nos ensina algo, Ele não está apenas pensando, não, Ele está fazendo isso para a honra e glória dEle. Ele quer ser adorado pela nossa obediência. Né? Como se a criança falasse, não, eu não vou botar o dedo na tomada para honrar o meu pai. Claro que é uma espécie de honra quando você confia na palavra dele. Mas o objetivo do pai não é esse. O objetivo do pai é cuidar, é proteger. Então, veja só, a visão religiosa vê Deus dizendo para não colocar o dedo na tomada e acha que Deus está sendo arbitrário, está sendo caprichoso, quer mandar, que todos se ajoelhem diante da onipotência dele, se calem, que nós devemos prestar honras a ele interminavelmente. Não. Nenhum pai pensa assim em relação ao filho, queridos. Ele quer, como eu disse e repito, nos proteger. Se nós, como maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, ensinar boas coisas, o pai muito mais. Então veja, Deus não precisa da nossa obediência e dos nossos aplausos. É nós que precisamos dele. É nós que precisamos dele. Como eu disse, quando você vem, você não está fazendo um favor a Deus. Está fazendo um favor a si mesmo, principalmente. Então, lembre-se, somos nós que precisamos da nossa obediência a Ele. Ele não precisa. Ele já viveu eternamente sem nenhum de nós e pode viver eternamente sem também. Mas nós precisamos da nossa obediência a Ele. Somos nós que precisamos. A nossa desobediência não vai ferir a Deus, ele vai ficar entristecido como um pai. E claro que ele vai ter que tomar atitude se você, por perversidade, está ferindo a outros. Porque ele se importa com os outros também. Mas o pior prejudicado somos sempre nós. Então é nós que precisamos da nossa obediência a ele. Como Jesus diz, a videira consegue viver muito bem sem os ramos, sem os galhos. Mas o galho, se afastar da videira, se desconectar da videira, ele seca. Ele vai ter problemas, ele vai sofrer na vida. Então, a gente precisa mudar esse pensamento que Deus quer que façamos tal ou qual coisa para o bem dele. É claro que alegra o coração dele quando a gente segue, quando a gente decide fazer o bem. Mas o que ele espera no nosso louvor é a nossa gratidão pelo que ele nos ensinou, nós seguimos, nós desfrutamos, e aí a gente fala, Senhor, que bom que eu concordei contigo e resolvi te seguir. Porque agora estou vendo que você tinha toda a razão. Então, o nosso louvor e a nossa gratidão é pelos ensinos dele que nos poupa de muita dor. Veja, quando a gente compra um instrumento, algo que a gente não sabe muito bem como lidar com aquele eletrônico, nós pegamos o manual e lemos para aprender como manusear aquilo, principalmente quando você precisa de recursos mais avançados. Na vida, queridos, nós também temos um manual, que ele nos deixou, que nos orienta. Então, quando você vem a um culto, quando você lê a palavra, você está aprendendo um pouco mais a como lidar com a vida. Então, quando a gente não segue algum ensinamento, é como se você estivesse decidindo não aprender e, portanto, vai acabar fazendo mal a você mesmo, seguindo algo que ele já te disse, não vá por aqui. Então, quando você entende isso, que Deus quer nos proteger, que ele é um bom pai, você entende que se você a seguir, você vai estar fazendo bem a você. Você está sendo sábio em concordar com alguém mais sábio que você. Então, Deus não quer te tolher, não quer te massacrar, não quer proibir tudo e deixar você com um tiquinho de coisa. Não. Ele quer que você seja proibido, seja guardado de tanta coisa mal. Agora, nós temos que ter cuidado, por isso que eu sempre falo que a religiosidade é tão prejudicial, porque a religiosidade começa a proibir a pessoa de tantas coisas, que a imensa maioria delas não está na Bíblia, nos conselhos e ensinos do Senhor, a pessoa vai reagir, porque estão tolhendo ela e diminuindo ela de tal forma que a alma da pessoa se revolta, e ela acaba indo para o outro extremo. Né? Se essa prisão total, minha vida está uma miséria, então eu vou para a liberação geral. De prisão geral para libertação geral, as duas destroem. Então, o ensino de Jesus é sempre o caminho do equilíbrio, sempre o caminho da simplicidade, o caminho do bom senso. E isso sim liberta o ser humano. Nem aprisiona, nem libera para fazer coisas que vão só te prejudicar. Então, tenham cuidado com isso. Nós temos que ter sabedoria,
temos que ter bom senso, temos que ter organização. Isso é sabedoria, isso é temor do Senhor. A vida, queridos, é algo muito sério. E Deus se importa conosco. É por isso que Ele nos ensina. Por isso, como Pai, Ele nos aconselha. Porque, como diz a palavra, o que plantamos, nós colhemos. Então, o que Ele está nos ensinando é plante coisas boas, para que você venha desfrutar delas e não desfrutar de coisas ruins. Como Ele é Pai, como muitos nós já somos e outros serão, está aqui um bom teste para você saber se determinada coisa vai trazer prejuízo para a sua vida. Um teste simples, que tendo o temor do Senhor, te ajuda a escolher muitos dos caminhos da sua forma de se relacionar com o outro. Pergunta: você gostaria que seu filho vivesse isso? Ou falasse isso? Ou decidisse de tal forma? Você gostaria que seu filho fizesse tal coisa? Essa é uma resposta muito clara, né? Porque às vezes a gente pensa, não, eu vou fazer isso aqui porque eu gosto, porque me alegra, porque eu tenho prazer. Sim, mas você gostaria que seu filho fizesse dessa forma? Porque muitas vezes, como a gente ama muito, e a gente quer que nosso filho, nossa filha, sejam pessoas honradas, sejam pessoas bonitas por dentro, e às vezes a gente não tem o mesmo cuidado para conosco, então pense no seu filho. Você faria assim? Eu conheci um amigo meu aí no tempo de juventude. Ele saía ficando, namorando meninas para todo lado, às vezes com 2, 3, sempre se escondendo, traindo uma, traindo outra, mentira para todo lado, e ele se gabava disso. E eu achava aquilo tudo horrível, né? Aí ele se gabando disso um dia, eu falei, olha, deixa eu só te fazer uma pergunta. Se uma dessas meninas fosse sua filha, você gostaria que ela estivesse sendo enganada dessa forma? É claro que ele não conseguiu responder. Então a gente tem que pensar, né? Eu podia perguntar para ele também, você gostaria que um filho seu agisse dessa forma? Então, a gente precisa parar, refletir, ter temor para com a sua vida, para com o seu futuro. Veja só, as pessoas acham, queridos, eu acho isso tão absurdo, as pessoas acham que honra a Deus dessa forma. Olha, os ensinos de Deus são tão chatos, tão opressivos, alguns são ridículos, mas eu sou tão fiel a Deus que eu vou suportar toda essa coisa, toda essa opressão para honrar a Deus. Agora, pense Deus ouvindo isso. Você acha que Deus vai se sentir honrado? Nossa, meu filho me acha tão chato, tão opressor, tão tirano, mas ele vai me obedecer ainda assim. Nossa, como eu estou feliz. Ou seja, a pessoa está praticamente blasfemando contra a misericórdia, contra a bondade, contra a graça, contra o amor de Deus, e a pessoa acha que isso honra a Deus. O que honra a Deus, queridos, é entender a sabedoria do ensino e dizer, eu vou seguir isso, porque eu estou vendo que a sabedoria é pura. Estou diante de um princípio eterno que Deus se deu ao trabalho de me ensinar, mesmo eu, às vezes com o coração duro, às vezes tapando os ouvidos, não querendo aprender. Então, eu sou muito grato a Deus porque Ele se deu ao trabalho de me aconselhar, de me orientar. Em Jeremias capítulo 2, Deus diz, né, que o meu povo trocou uma cisterna cheia de água por uma cisterna sem água alguma. Olha, mas que troca inteligente, uma cisterna com água e uma cisterna sem água alguma. Como se a pessoa trocasse uma Ferrari paga por um Fusca quebrado, cheio de dívida. E é isso que nós fazemos, queridos. Quando a gente pega um ensino de Deus e fala, não, isso aqui não, porque isso aqui me atrapalha a viver o que eu quero. Tá bom. Você está trocando uma cisterna cheia de água por uma cisterna vazia. Então, veja só, o que gera, né, queridos, o pavor de Deus, que é esse quando você enxerga Deus como um tirano, como um opressor, que não deixa você fazer nada. E como eu disse, como era lá no paraíso, Deus falou para Adão e Eva, olha, vocês não podem comer de árvore nenhuma, só dessa aqui. Todas as outras estão proibidas. Então, só dessa árvore aqui que vocês podem comer. É assim que Deus, na Bíblia, nos mostra? Não, pelo contrário. A Bíblia nos mostra que no Éden, eles podiam comer de tudo, menos uma que lhes faria mal. Então, essa é a vida com Deus. Está permitido tudo, você desfrutar, você se alegrar, só não faça aquilo que vai prejudicar você e os outros, que são uma parte mínima da vida. Então, veja, a religiosidade gera pavor de Deus. Você tem um tirano, um juiz que vai te esmagar, que vai te castigar.
E você fica com pavor. Meu Deus, eu não vou fazer tal coisa, porque senão eu estou perdido. Aí isso gera depressão, gera medo. A qualquer momento aquela alma vai se rebelar, como a gente vê milhões de desviados no Brasil, que foi pregada tanta opressão, que um dia a pessoa chuta o balde e fala, não, isso não é para mim, eu não aguento mais. Então a religiosidade gera pavor do Senhor. Agora o Evangelho, que te ensina a refletir, que ensina a você se levantar, a você se arrepender, isso sim gera temor, conforme a Bíblia quer que tenhamos. A religiosidade sempre põe Deus como teu inimigo. Se você pisar na bola, meu amigo, Deus vai acabar com você. Não adianta nem você tentar se levantar, ele põe o pé e te esmaga e enfia a tua cabeça na terra. Então, essa é a visão que a religiosidade passa. Se pisar na bola, Deus vai te pegar. Eu já citei esse exemplo aqui algumas vezes, eu acho muito interessante. Uma mãe muito opressora e sempre não deixando o filho fazer quase nada, o filho não podia sair de casa, não podia brincar, não podia nada. Quase o menino abrisse a boca, a mãe já surrava o menino e dizia, se você continuar assim, Deus vai te pegar, Jesus vai te pegar, Jesus vai te fazer isso, aquilo. Passava um medo em relação a Deus para a criança. Aí um certo dia, a criança estava assistindo a TV, e ela começou a gritar de felicidade. É isso mesmo, faz isso e tal. E a mãe, o que esse menino está fazendo, aprontando de novo? Ele vai se ver comigo. Eu vou falar para ele que Deus vai pegar ele. Aí chegou lá, a criança estava assistindo um filme de Jesus, e quando Jesus estava sendo espancado e crucificado, o menino comemorando. É isso mesmo, acaba com esse Jesus, que ele sempre está querendo me pegar, sempre que vai me humilhar, sempre vai me bater. Mata mesmo esse Jesus. É isso que a religiosidade gera. Pavor de Deus sempre vai gerar uma ira, uma revolta contra Deus. Agora, abra comigo, queridos, 1 João capítulo 4. Então, queridos, por favor, nunca enxerguem Deus como seu inimigo. Nunca. Ele está sempre pronto a te ajudar a ser um pai, a ser um amigo, a ser um noivo. São as expressões que a Bíblia fala em relação a Deus. O teu inimigo é o pecado. Esse sim é o teu inimigo, porque as consequências dele, como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Então não pense, se eu pecar, Deus vai me pegar. Quem vai te pegar é as consequências do pecado. Deus pode intervir, como diz Hebreus 12, para te corrigir, tentando te colocar no caminho da vida. Tentando quase te laçar para tirar do precipício que você está pronto a cair. Mas ele faz sempre com a intenção de, como qualquer pai faz, e nós que somos maus fazemos assim, queremos salvar o nosso filho. Deus pode intervir dessa forma, mas nunca querendo punir, querendo ver o seu sofrimento com ódio ou ira, não. Deus é o nosso amigo e quer nos libertar do pecado desse inimigo que nos prejudica. Então aqui 1 João capítulo 4, isso aqui é o temor que Deus espera de nós, o temor sem medo. 1 João capítulo 4, verso 18, no amor não há medo. Então veja, o temor que Deus espera não é o temor com medo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor, quando você ama a Deus, entende o amor dele por você, esse perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe o quê? Castigo, e é o que se prega por Deus vai te castigar, vai te punir, vai te acabar com você. Não, o amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado do amor. Então, olha aqui para mim, queridos. Quem tem medo ainda não está aperfeiçoado no Evangelho. Não compreendeu ainda o amor de Deus por você. Não existe ninguém, absolutamente ninguém, que quer mais o teu bem do que Deus. Ninguém. Não há nenhum amigo melhor do que Deus. Não há nenhum pai melhor do que Deus e não há nenhum noivo melhor do que Deus. Então, quando você entende esse amor que Ele tem por você, todo o medo sai. E quando você peca, quando você faz um mal, você não vai fazer como Adão e Eva, se esconder, fugir de Deus. Não, quando você entende que Ele chega ali, não para te recriminar, para te punir, para fazer você sentir o pior ser humano do mundo. Não, você entende que Ele veio ali ao seu socorro. Meu filho, eu não concordo com o que você fez, e se você quer contar comigo para te ajudar a sair dessa direção, dessa vida, conte comigo.
E Deus nos oferece perdão, nos oferece, quer o nosso arrependimento, quer a nossa condução no caminho da vida. E continuando, verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, toda resposta nossa, de amor, de serviço, a resposta do lado de lá é muito maior. O amor dele é imensamente maior que nós, e o servir dele é imensamente maior que nós. Porque ele lavou os pés dos discípulos, ele foi até a cruz por nós. Então, qualquer serviço que você fizer para ele aqui, é mínimo comparado ao que ele fez por você. E qualquer amor que você tenha por ele, é muito pequeno em relação ao amor dele por nós. E nós só respondemos com amor porque, primeiro, ele nos amou, nos criou, foi à cruz por nós, nos ofereceu perdão. Então, tenha na mente, ele é um pai muito melhor do que qualquer pai. Então, o ensino de Jesus e do Evangelho se cumpre, queridos, diante dos nossos olhos o tempo inteiro. A gente vê vidas caminhando por um caminho diferente do que ele nos ensinou e tendo problemas. É o que a gente vê nas crianças também, nos jovens, etc. Quando o pai ou a mãe diz tal coisa, olha, meu filho, não vá por aqui. Todo mundo sabe que se for contrário ali ao que a mãe ensinou, sabe que está enrolado, né? 90% das vezes, pelo menos, os pais acertam. Agora, em relação a Deus, queridos, ele acerta 100% das vezes. E a gente vê lá fora o que está acontecendo com as vidas. Então, tolo é quem acha que, não, na minha vez não vai dar problemas. E vai repetir erros recorrentes do passado. Então, o que Deus fala para nós, olha, eu conheço esse caminho. Eu sei onde vai dar, meu filho. Como a mãe fala, né? E que Deus fala, não vá por aqui, me ouça. Confie em mim. Tenha temor, essa precaução em relação à sua própria vida. Tenha cuidado. Né? O pai e a mãe sempre falam, meu filho, tenha cuidado para onde você está indo. Então, tenha cuidado. Porque o que o Evangelho nos ensina é nós nada podemos contra a verdade. O que Deus nos ensina são coisas da verdade, que nós sabemos disso, lá no interior nós sabemos. E se você for por esse caminho, não adianta, a verdade vai chegar e vai te mostrar na sua face que você pisou na bola. Lembre-se, ele não desiste de nós, queridos, e ele é um bom pai. Amém? Vamos ficar de pé? Teve uma frase que eu ouvi esses dias que eu achei muito bonita, né? Que diz que Deus é muito melhor do que você pensa. Para qualquer um de nós isso vale. Para aquele que conhece muito as Escrituras, para quem teve grandes experiências com Deus, etc. Por mais que essa pessoa pense bem, pense coisas maravilhosas em relação a Deus, ele é muito melhor do que você pensa. Mas muito melhor. Então, não pense em Deus como teu inimigo. Mesmo quando você pecar, você pode ir até ele, pedir ajuda, pedir perdão, e aprenda a ter esse temor, essa reverência para com Deus e falar, Senhor, o Senhor tem razão. Mesmo que às vezes o meu corpo, às vezes as minhas volúpias, as minhas decisões sejam numa outra direção, dê razão a Ele. Siga Ele, aprenda com Ele, porque Ele é um Pai querendo nos salvar. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, que cada um aqui possa aprender um pouco aqui do Teu Evangelho para confiar em Ti. Sabendo que o Senhor é um Pai que só está preocupado conosco, que nos ama, quer cuidar de nós, quer nos apontar e nos conduzir no caminho da vida. Então, Senhor, nos ajuda a dar razão a Ti, nos ajuda a refletir nas coisas que o Senhor ensina, mesmo que isso for contrário às nossas decisões de momento, que a gente aprenda a sabedoria, porque é esse temor o princípio da sabedoria, que a gente pare e pense em relação a cada atitude, no que estamos fazendo nos nossos relacionamentos, das palavras que usamos para com os outros. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá esse temor de fechar a boca, nos dá o temor de parar e pensar, a sermos parecidos contigo. O Senhor é um bom Pai, está nos ensinando coisas tão preciosas, que quando nós viemos aqui ao culto, o grande beneficiado somos nós. Então nos ajuda a reconhecer a importância de cada ensino, de cada palavra, que a gente valorize os ensinos do Evangelho, que valem mais do que o ouro, valem mais do que a prata. Porque o ouro e a prata, elas acabam e não dão a felicidade ao ser humano, pior, muitas vezes corrompe. Então, Senhor, nos ajuda a ter uma sabedoria, nos ajuda a aprender contigo, que nós, como filhos, que a gente venha ouvir a voz do Pai, para sermos poupados de tanta dor e a gente siga ao Senhor.
Nos dá essa maturidade de aprender contigo, de reconhecer que o Senhor é mais sábio do que nós, que o Senhor nos ama mais do que nós amamos a nós mesmos, que o Senhor quer nos guardar. O Senhor é o bom Pai, que a gente peça ajuda, porque quando pedimos, o Senhor sempre quer nos ajudar. Guarda qualquer um e a todos aqui do pecado, guarda o nosso coração de toda volúpia, de toda insensatez, de toda tolice, protege-nos, Senhor, de nós mesmos e nos ajuda a ter esse temor, essa confiança no que o Senhor nos ensina, para que depois possamos olhar para trás e ter orgulho de termos te seguido e não nos envergonhar de tantas coisas que as pessoas depois se envergonham. Protege-nos, Senhor, guarda o nosso coração de todo mal e abençoa que cada vida que seja colocada dia após dia nos caminhos do Senhor cresça em Ti, sempre sem medo. O temor sem medo, diferente do pavor com medo. Dá-nos, Senhor, essa confiança em Ti sem medo, porque quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Que a gente conheça mais e mais o Teu amor, que a gente se renda mais e mais a esse amor, se entregue a esse amor, porque aí seguiremos a verdade sem medo. O Senhor nos amou primeiro, Senhor, pelo qual agradecemos. E te agradecemos, não com revolta em relação a cada ensino, não te recriminando ou blasfemando, dizendo que o Senhor é um tirano, não. O Senhor não precisava ter ensinado nada, mas o Senhor se deu a esse trabalho. E nós queremos te agradecer, porque esses ensinos são para o nosso bem. O Senhor pensa em nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos.